Romanos, capítulo 14. Vamos ler os 12 primeiros versículos de Romanos, capítulo 14. Você achou na Bíblia? Romanos 14. Até o versículo 12 diz a palavra de Deus: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra que nos traz instrução, direção, que tira a ignorância de nós, porque nos traz esclarecimento. E é isso que nós queremos esta noite: receber da Tua palavra, receber do conhecimento do Senhor, para que a nossa vida seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Para que nós possamos nos comportar como o Senhor deseja esse comportamento de nós. Fala o nosso coração, quebra, Senhor, as barreiras, os impedimentos, tira de nós os preconceitos, para que nós possamos ouvir Tua voz nesse lugar. E eu entrego a minha vida em Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha me usar esta noite, com o poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, e a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações. Eu oro por isso com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o apóstolo Paulo está aqui abordando um tema tão ainda atual para os nossos dias: as diferenças que nós encontramos entre nós cristãos. Muitas vezes temos posições divergentes, opiniões divergentes, e Paulo está tratando deste assunto. Mais especificamente, no contexto desta passagem, nós temos que lembrar alguns detalhes. Primeiro, Paulo está escrevendo a quem, irmãos? Quem se habilita? A carta é a quem? Aos romanos. Romanos são judeus? Não, romanos são romanos, né? Judeu é judeu, romano é romano. Essa foi fácil, né? Romanos não são judeus. Romanos são gentios. Todos aqueles que não são judeus são gentios, são das outras gentes. E Paulo está escrevendo aos romanos, mas Paulo é judeu. Mas é um judeu com cidadania romana. Ele mesmo diz que ele tem a cidadania romana. Paulo nasceu em uma boa família, de boas condições, e ele pôde adquirir para si a cidadania romana, que abria muitas portas, muito trânsito para ele no Império Romano, que era o grande dominante daquela época, não é? Mas Paulo está escrevendo aos cristãos em Roma, à igreja que existia em Roma, mas está, na verdade, se referindo aos judeus, porque ele, como judeu, conhecia muito bem os costumes do seu próprio povo e as diferenças que já se apresentavam naquele momento entre o judeu convertido ao cristianismo
e o gentio convertido ao cristianismo. Eles já apresentavam diferenças de pensamento, de posicionamento, de atitude, de comportamento, e Paulo, conhecedor dessas diferenças, está aqui colocando o problema. Na verdade, este é o foco do que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, quando você chega lá pelo capítulo 15, você lê a narrativa do que foi o primeiro concílio da igreja, conhecido como Concílio de Jerusalém, em que esse assunto também esteve presente, porque, em primeiro lugar, os judeus imaginavam que, como Jesus era judeu, a salvação era prometida aos judeus, seria então exclusiva aos judeus. Mas o próprio Senhor Jesus, enquanto estava entre nós, afirmou ao contrário. Afirmou que sim, ele veio para os seus, mas, como diz a Bíblia, os seus não o receberam. Então, ele disse que a salvação seria estendida a todo aquele que crê, não é? Mas já no início da igreja, isso criou uma divergência. E Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, recebeu de Deus a chamada de levar o evangelho aos gentios, apesar de ter sido Pedro, aquele que primeiro foi usado por Deus para pregar a um não-judeu. Pedro foi usado para pregar no dia de Pentecostes, quando aqueles milhares de judeus se converteram, mas também é Pedro usado por Deus, lá no capítulo 10 de Atos, para pregar a Cornélio, um gentio, um romano também, e ali a palavra é ministrada pela primeira vez, e a salvação chega também aos gentios. Mas a partir dali é Paulo que Deus encarrega dessa missão. E lá naquele concílio em Jerusalém, o assunto já foi abordado. Porque Paulo, quando pregava o evangelho ao gentio, não pregava os costumes judeus, não pregava os costumes que o judeu conhecia muito bem desde pequeno. Paulo pregava o evangelho puro e simples, mas o judeu que se convertia ainda vinha ao evangelho com os conceitos que ele aprendeu desde pequeno. E aqui estão as diferenças que Paulo está apontando neste texto, né? E ele começa o seu discurso dizendo assim no versículo 1: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opinião. Então Paulo aqui vai classificar cristãos de dois níveis: o débil, o fraco, e o outro, por consequência, o forte. Um que é débil, um que é mais forte, mais sólido. Mas nas entrelinhas, o que Paulo está dizendo aqui é que ele classifica como débil aquele que judeu foi e que ainda permanece com os costumes judaicos, apesar de já ser cristão. São esses que Paulo está classificando aqui como débeis, como fracos na fé, mas que têm as suas convicções. É assim que Paulo inicia o discurso. Então, resumindo o que ele está dizendo, ele está ensinando como um crente forte deve se relacionar com um crente fraco. E aqui eu olho para a igreja hoje. Eu acredito que aqui, no nosso meio, a gente tenha crentes. Amém? Oh, que bom, você disse amém. Mas eu também acredito que a gente tem aqui crentes fortes. Amém? Mas também tem crentes fracos. Tem de toda a qualidade. É ilusão alguém pensar que na igreja só tem crentes fortes, ou que só tem crentes fracos. Não é assim. Tanto tem crentes fortes, quanto tem crentes fracos, e tem os que fingem que são crentes. É um outro grupo. Né? É o joio, o que a Bíblia classifica como joio. Joio não é cristão, mas tem cara de cristão, parece um cristão, fala como cristão, mas não é cristão. Então são qualidades diferentes. A gente na igreja certamente tem as três coisas: crentes fracos, crentes fortes e não crentes, joio, né? Que se parecem com crentes, mas não são. É crente denorex, né? Parece, mas não é. Será? Isso certamente é uma verdade, irmãos. Agora, quando Paulo define o forte, ele define como aquele que está livre dessas ordenanças, desses dogmas, mas que ao mesmo tempo não despreza o fraco. Não discrimina o fraco. Por causa de quê, amados? Por causa da comunhão da igreja. Veja, ele não está falando de joio, ele está falando de crente. Só que um é fraco, o outro é forte.
Mas o que Paulo está propondo é que não haja uma discriminação, que um não se ache melhor do que o outro. E, na verdade, quando a gente lê Romanos 14 inteiro, se você ler o capítulo inteiro, eu parei no versículo 12, você vai ver que Paulo atribui responsabilidade maior ao forte e não ao fraco. É o forte que deve mostrar que é forte. Então é o forte que deve tolerar o fraco e não esmagar o fraco. E não escorraçar o fraco. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia está ensinando que o forte deve tolerar o fraco. Que ele deve, até certo ponto, cuidar e considerar o que há em comum entre eles. Porque é disso que Paulo vai falar aqui até o versículo 12 que nós lemos. Então a resposta de Paulo, na verdade, ela se baseia no que há em comum. Ele propõe essa convivência, essa harmonia, essa fraternidade, esta comunhão entre o fraco e o forte, não entre o crente e o joio, não é isso que ele está falando, mas entre o fraco e o forte, já que ambos são crentes, ele propõe uma comunhão, ele propõe uma tolerância, ele propõe uma fraternidade, baseada não nas diferenças de opinião ou de comportamento, mas baseadas naquilo que há em comum entre todos os cristãos verdadeiros. E aí eu te pergunto, o que há em comum entre todos os cristãos verdadeiros? Não é se um guarda dia ou não guarda, não é se um come legumes, se o outro come carne com sangue, não é essa a diferença, não é isso que há em comum. Aliás, essa é a diferença, não é isso que há em comum. O que há em comum entre todos os cristãos verdadeiros é a fé no sacrifício de Cristo. E aquilo que Cristo fez por todos os cristãos verdadeiros, e não fez pelo joio. Cristo verteu seu sangue na cruz e fez o sacrifício dele por nós. E todo cristão verdadeiro crê neste sacrifício de Jesus Cristo. Então, o que há em comum entre o fraco e o forte é o que Cristo fez por nós, porque fez por ambos igualmente. Deus não fez mais pelo fraco, nem fez mais pelo forte. Por ambos, Deus fez a mesma coisa, o sacrifício único de Jesus Cristo por todos eles. E aí Paulo começa então a falar aos romanos como deveria ser o relacionamento de entendimento entre o forte e o fraco, entre o fraco e o forte. Primeira coisa que ele afirma, vamos ler aqui até o versículo 5, é a tese de que todos, independente de serem fracos ou fortes, foram acolhidos por Deus, foram recebidos por Deus. Versículo 1 do capítulo 14. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Não é isso que se trata. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes, faz dieta, né? Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Essa é a chave do entendimento. Deus acolheu, recebeu, tanto o que come quanto o que não come. Quem és tu que julgas o servo alheio? O servo não é teu, é do outro. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Mas a palavra-chave está no verso 3, Deus acolheu. Ambos, os que fazem diferença entre dia e dia, os que comem legumes e os que não têm restrição alimentar, ambos os grupos foram acolhidos por Deus. O forte, que é livre de todas essas coisas, foi acolhido. Mas o fraco, que ainda está preso a todas essas coisas, também foi acolhido por Deus. Vamos entender esse princípio. Eu queria que você entendesse porque é muito importante a gente ter um posicionamento a respeito dessas coisas. E com bastante equilíbrio, amados, porque estamos nos jovens lá aos domingos, eu estou ensinando para eles sobre seitas e heresias. Estamos ministrando uma apostila sobre seitas e heresias. E nas diversas seitas e heresias que já estudamos até agora, vimos muitos comportamentos errados, vimos muitas posições contrárias à Bíblia, mas, entretanto, temos que ter um equilíbrio em todas as coisas que estamos vendo. Não quero dizer com isso que devemos
tolerar as seitas. Muito pelo contrário, as seitas e as heresias, a Bíblia diz que devem ser combatidas. A Bíblia diz que nós fomos chamados e incumbidos da defesa do Evangelho. O Evangelho é verdadeiro. Entretanto, não estou aqui falando de seitas. Eu estou falando de cristãos e cristãos. Não estou falando de não cristãos, não estou falando de hereges. Mas entre cristãos verdadeiros também há diferenças de posicionamento. E essas diferenças precisam ser entendidas. E como diz Paulo, a chave para o entendimento é entender, é compreender o que Cristo fez por todo cristão. Deus só nos acolheu por causa de Jesus. Como eu já disse aqui diversas vezes, todo ser humano é uma criatura de Deus. Só se torna filho de Deus, segundo João 1,12, quando recebe Jesus como Senhor. Está escrito em João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, transformados em filhos de Deus, porque antes não eram. Antes de receber a Cristo, a pessoa é uma criatura, mas ao recebê-lo, ela se torna filho. Então, o fato de termos recebido Jesus fez com que fôssemos aceitos por Deus como filhos. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso, no versículo 3, Deus acolheu a nós. Nós fomos aceitos por Deus. Eu sempre digo aqui na igreja, eu não gosto daquele termo aceita Jesus. Por quê? Porque eu não aceito Jesus. Quem me aceita é Jesus. É Deus que me aceita. Eu é que me torno aceitável por causa do sacrifício que Jesus fez por mim. Então Deus acolheu o fraco e o forte, que são crentes verdadeiros, por causa do sacrifício de Jesus. Por causa única e exclusivamente desse sacrifício fomos acolhidos, porque senão estava todo mundo frito. Ninguém seria acolhido, seria lançado fora. Mas porque Cristo se sacrificou por nós e Ele nos aceitou, Deus nos aceita por causa dele, do sacrifício que Ele fez por nós. Então esse é o entendimento. Então essas diferenças não podem, de maneira nenhuma, impedir o nosso bom relacionamento, irmãos. Traz isso para a realidade da igreja. Nós somos diferentes. Nós não estamos todos no mesmo nível de maturidade, irmãos. Nós temos diferenças de maturidade. Por quê? Alguns de nós já têm muito conhecimento bíblico, têm muita vivência bíblica cristã no Evangelho. Outros estão chegando. Outros estão no início da caminhada. Outros estão começando a construir sua vida cristã. E aí, os mais fortes, de repente, olham para os mais fracos e começam a botar todo defeito, né? Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Para com isso, olha esse cabelo, olha essa roupa, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. É isso que tem matado tanta gente por aí. Falta a leitura da Bíblia, amados. Veja o que Paulo está propondo a nós. Não é uma tolerância ao pecado, mas uma tolerância ao irmão. Você entende isso? Não ao pecado, com o pecado não se negocia, mas com a pessoa. Paulo está dizendo que, apesar dessas diferenças, o relacionamento não pode ser prejudicado. Acolhei o débil, não para discutir opiniões. Um crê que pode comer, o outro crê que só pode comer legumes. Um crê que tem certos dias são mais importantes que outros dias. Outro não crê nada disso. Tenham comunhão, porque Cristo acolheu todos vocês. Nenhum de vocês é merecedor desse acolhimento. Esse acolhimento foi dado por Jesus Cristo, é o que está sendo dito aqui, amados. Então, o que Paulo afirma na palavra é que Deus não faz diferença entre pessoa e pessoa. Se são cristãos, se todos creem no sacrifício de Cristo, e se todos foram por Deus acolhidos por causa desse sacrifício, todos são iguais, embora um possa ser forte, o outro possa ser fraco. Mas somos iguais e Deus não faz acepção de pessoas. Abra Romanos capítulo 2, versículo 11. Eu vou ler alguns textos aqui, só para você perceber a verdade de Deus, como é repetida várias vezes na Bíblia, a mesma palavra. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2,
11, não é isso? Para com Deus não há acepção. Romanos 10 agora, vamos ler. Romanos 10, 12. Romanos 10, 12 diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não há distinção entre judeu e grego, entre romano e judeu, não há distinção entre judeu e gentio, é o que Paulo está dizendo, porque Deus não faz diferença entre as pessoas. E agora o texto que eu citei aqui no início da introdução, Atos capítulo 10, em que Pedro está pregando na casa de Cornélio, um gentio, Atos capítulo 10, veja o que está escrito no versículo 34 e 35, está escrito assim, amados: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus aceita as pessoas. Não são as pessoas que aceitam Deus. É Deus que as aceita. E veja como esse texto em Atos 10, depois você lê em casa Atos 10, veja como isso foi uma luta interior para Pedro, porque Pedro, como Paulo, é judeu, criado nos costumes judaicos, não é? Isso foi uma luta. Deus deu um sonho a Pedro, uma visão a Pedro, em que ele vê um lençol descer do céu, cheio de animais, que para o judeu era impuro comer, por causa da própria lei de Deus. E o anjo dizia para Pedro: mata esses animais e come. E Pedro, ainda cheio das suas convicções, por ser judeu, ele diz: não, de modo nenhum, esses animais são imundos. Mas é dito a Pedro: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Isso foi um contraste para Pedro, isso foi uma luta interior, até que ele então vai à casa de Cornélio e entende do que Deus estava falando, porque ele vai pregar pela primeira vez, a palavra será pregada a um gentio, a um não judeu, e ele prega e ele vê aquele homem se converter juntamente com a sua família, e pior, ele vê aquele homem falar em língua, ser batizado com o Espírito Santo, tudo aquilo aconteceu. E aí no final ele dá essa declaração que nós lemos, ele acaba dizendo assim: eu reconheço, veja, ele está aqui, olha, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora eu vi com os meus próprios olhos, Deus, quando purifica, todos se tornam iguais. Antes da purificação também todos são iguais, uma porcaria, né? Mas depois da purificação, todos que foram purificados são iguais, puros, independente de serem fracos, independente de serem fortes. É o conceito que Deus está nos apresentando através do apóstolo Paulo. Volta lá em Romanos capítulo 14. Vamos prosseguir com a leitura do nosso texto. Ele diz no versículo 4 e versículo 5: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente, é o que ele está dizendo. Então, Paulo está aqui afirmando que em Cristo todos nós somos sustentados, porque Ele é o Senhor de todos nós. Ele é poderoso para o suster, versículo 4. Quem nos sustenta é Deus. Mas o mesmo Deus que sustenta o fraco é o Deus que sustenta o forte. Amém, irmãos? O mesmo Deus que mantém o fraco é o Deus que mantém o forte. A mesma mão que está sobre o fraco é a mão que está sobre o forte. Então, Paulo reconhece, é débil aquele que ainda está preso a esses rudimentos, a essas coisas, a esses pensamentos de come isso, não come aquilo, faz isso, não faz aquilo, mas, ele diz, o forte precisa entender o débil. E a comunhão precisa acontecer e existir. Ele continua argumentando a partir do versículo 6, que em Cristo todos nós recebemos um só Senhor. Veja o versículo 6 de Romanos 14. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus naquilo que come. Fazendo uma referência ao que ele mesmo ensinou, que aquilo que é recebido com ações de graça é abençoado e pode ser comido.
né? Mas ele está dizendo, quem come, come para o Senhor, porque agradece a Deus quando come. E quem não come, também para o Senhor não come. E também dá graças a Deus porque não come. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Foi precisamente com este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Para ser Senhor, tanto de fracos como de fortes. Só não é Senhor do joio, mas de fracos e de fortes. Ele é Senhor. Da mesma forma, diz a palavra de Deus, é Senhor de todos, irmãos. Senhor de todas as nossas ações. Porque naquela opinião bem definida que cada um tem em sua mente, aquilo que faz, o faz para o Senhor. E o faz em agradecimento, em louvor ao Senhor. Veja então o que está dizendo o apóstolo Paulo. E o Senhor é o Senhor de todas as nossas atitudes, de todas as nossas ações, até da nossa vida e da nossa morte, como ele diz no verso 8. Se morremos é para o Senhor, se vivemos é para o Senhor, e tudo é para o Senhor. Esta é a razão que ele também nos dá para que a nossa comunhão seja realmente cuidada. Todos fomos aceitos e acolhidos por Deus, foi o primeiro ponto que vimos. E agora, ele está dizendo que em Cristo todos recebemos um só Senhor, que é o Senhor de todos nós, embora sejamos alguns fracos e alguns sejam fortes. E este senhorio de Cristo é a razão da sua morte. Versículo 9 diz, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu. Que fim? Se tornar Senhor, tanto de mortos como de vivos. A razão da morte e ressurreição de Cristo, segundo Paulo está dizendo, esta é a finalidade dela, se tornar Senhor. Ele é o seu Senhor? Ele é o Senhor do irmão que está do seu lado aí? Amém? Ele é o nosso Senhor. Então sejamos nós fracos ou fortes, o Senhor é o mesmo. É o argumento que Paulo usa em prol da nossa comunhão. E por fim, o apóstolo Paulo apresenta ainda mais um argumento contundente. Ele diz que em Cristo todos nós seremos julgados, igualmente. Versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ele diz, em Cristo, todos nós seremos desta forma aparentemente julgados, porque compareceremos, como ele diz, diante do tribunal de Cristo. Alguém diria, ora, mas João, capítulo 3, diz lá no versículo 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado porquanto não crê. Ora, mas o julgamento, amados, é hoje, aqui e agora, quando cremos ou não cremos, quando o recebemos ou quando o rejeitamos. Esse é o julgamento que é determinante para o resto da vida. Aquele que não creu já está julgado e não há salvação para este. Mas isto não nos isenta do fato de que todos compareceremos ao tribunal. O tribunal de Cristo está descrito lá também em Apocalipse capítulo 20. Está descrito, amados, que toda criatura humana vai comparecer, inclusive nós. Não mais, no nosso caso, para sermos julgados. Por quê? Já fomos salvos. Agora, não nos isenta de prestar contas. Prestar contas dos atos. Como eu disse aqui já uma vez em pregação, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, que nesse dia livros serão abertos, e também o livro da vida. Os livros abertos são os livros das obras de todo homem. A nossa fé nos justifica, a nossa fé justifica as nossas obras, mas o nosso livro de obras também será lido naquele dia. Não seremos condenados nem salvos pelas nossas obras, mas as nossas obras serão expostas naquele dia. Todos verão tudo aquilo que a gente fez e daremos contas daquilo que fizemos. Então Paulo está nos dando um grande argumento para
pararmos de implicar uns com os outros, fortes e fracos. Ele está dizendo, todos nós, independente da circunstância e da condição, de fortes ou de fracos, compareceremos diante do tribunal de Cristo. E todos nós, cada um por si, dará conta de si mesmo a Deus. Nesse dia, você não poderá argumentar com nada que seu irmão fez. Você só poderá argumentar com aquilo que você fez e não com o que o outro fez. Hoje é muito comum nós fazermos isto. Até entre irmãos de sangue não é comum. Quem tem mais de um filho deve saber disso, porque quando há um conflito em casa, um culpa o outro. Não é assim que acontece? Não é assim normalmente? Um bota a culpa no outro. Um quer o privilégio do pai, um quer puxar a brasa para a sua sardinha, e quando faz uma coisa boa, quer que o pai veja. Quando o outro faz uma coisa errada, prefere que o pai também veja, que aí ele fica bem na situação. Não é assim? Mas no tribunal de Cristo, cada um dará conta de si mesmo. Não teremos tempo para dizer, mas o meu irmão fez isso, mas o meu irmão fazia isso, guardava, não guardava, comia, não comia. Não vai ter tempo para isso. Então, a razão que Paulo nos dá aqui, amados, é que todos nós compareceremos diante desse tribunal. Mas, ao invés de nos julgar, nós vamos lembrar que um só é o juiz de todos, tanto de fracos quanto de fortes, e todos compareceremos diante dele. Versículo 10, tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Ele nos lembra que diante desse julgamento, todos também darão louvores a Deus. Versículo 11, ele fala, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Nesse dia, todos juntos se dobrarão, todos juntos louvarão. Mais um argumento que Paulo nos dá para a nossa comunhão, para a nossa mútua compreensão, para que nós superemos as nossas diferenças, para vivermos um cristianismo melhor, mais instrutivo, que dê mais crescimento e que produza bênçãos em nossa vida. Um dia, todos nós lá estaremos, nos curvaremos e louvaremos. E toda diferença de opinião vai ser acertada diante desse tribunal, porque cada um, como diz o verso 12, dará conta de si mesmo. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Nesse momento, não há mais diferença de opinião. Todas as diferenças serão acertadas, porque tudo ficará visível aos olhos do Senhor. O que Deus quer dizer para nós essa noite, irmãos? Paulo está nos dando aqui uma lição bíblica grandiosa para que a gente tenha um bom relacionamento como cristãos, mesmo que hajam diferenças de opinião. O que eu gostaria é que a igreja do Senhor aqui entendesse a palavra de Deus. Eu não estou defendendo seitas nem heresias, muito pelo contrário. Basta você ver a nossa aula lá domingo e você verá isso. Mas eu estou defendendo a nossa comunhão. Eu estou defendendo o nosso posicionamento cristão. Eu estou defendendo que a gente tenha comunhão entre nós e um bom relacionamento entre nós. Porque Jesus disse que seus discípulos seriam conhecidos não pela sua eloquência, não pela sua roupa bonita, não porque cantam bem. Seus discípulos seriam conhecidos por se amarem uns aos outros, apesar das diferenças. Nem entre os 12 que Jesus escolheu eram todos iguais. Um era diferente do outro. Quem conhece a história bíblica e a personalidade de cada um vai ver. Pedro é completamente diferente de Paulo, por sua vez completamente diferente de João, e cada um deles, se você olhar, serão completamente diferentes no temperamento, no comportamento, nas atitudes, nas reações. Pedro é impulsivo, né? Paulo também não era fácil, Paulo era brigão, gente. Sabia que Paulo era brigão?
Paulo disse assim, olha, Marcos não quis ir, quis voltar da viagem missionária, agora também não quero mais Marcos comigo. Brigou com Barnabé por causa disso. A Bíblia narra essas coisas. Não é para a gente virar brigão, não. É para a gente aprender com os erros dos outros. Né? Imagina se a Bíblia fosse escrita hoje com os nossos erros. Olha que maravilha seria, né? Para os outros que virão depois de nós aprenderem com os nossos erros. Aí a tua vida estaria lá, na Bíblia. Olha só, aquele dia lá o irmãozinho brigou com o outro na cantina por causa de um feijão. Estava lá, vai estar lá escrito, olha só, narrado no livro de Atos Contínuos dos Apóstolos, né? Atos contínuos. O livro de Atos, alguns dizem, ainda está sendo escrito, né? Por causa da igreja. Então, Atos contínuos, e a gente teria os nossos problemas lá descritos. Mas somos diferentes, irmãos. Somos ou não? Somos diferentes. Temos níveis diferentes, maturidades diferentes. Temos pensamentos, às vezes, diferentes e divergentes em determinados comportamentos. Um crê que pode comer de qualquer coisa, o outro crê que não pode comer galinha molho pardo. É ou não é? Tem comportamentos diferentes entre nós. Mas se esses comportamentos não se tornam padrões para o julgamento dos outros, e o grande problema que estamos vendo nas aulas de seitas e heresias não é nem tanto o que falam ou o que pensam, mas o que pensam de nós, entende? Porque, por exemplo, como vimos a igreja adventista, que hoje todo mundo acha que é cristã, né? Ela tem pensamentos bem divergentes, inclusive com relação a práticas alimentares e a guarda de sábado, né? Que é o assunto que Paulo está tratando aqui. Entretanto, se eles fossem apenas observadores disto e mantivessem comunhão conosco, poderíamos suportá-los, como Paulo aqui nos recomenda. Mas o problema é que eles nos consideram hereges. Você sabia disso? Pois fique sabendo. Se não sabe, depois você tenta me pedir para eu dar aula para você de seitas e heresias. Tá bom? Mas esse é o problema. Não é só a questão da divergência do pensamento, mas o que isso gera. Porque para um adventista, o sangue de Cristo não é suficiente para salvá-lo se ele não guardar o sábado. Ou se ele não se abster de determinados alimentos. Então é a graça mais obras. E este posicionamento os torna completamente incompatíveis conosco e impedem a nossa comunhão. É diferente o que eu estou dizendo. Você entende isso? Então, olha o equilíbrio que nós precisamos buscar naquilo que não influencia o nosso relacionamento. Por isso, Paulo está dizendo, quem come, não despreze o que não come, e vice-versa. O problema é que um começa a desprezar o outro. Eu não desprezo os adventistas, mas o problema é que eles nos desprezam, mesmo estando errados. Esse é o grande problema, irmãos. Essa é a grande questão. Paulo está dizendo, não despreze o outro. Não despreze por causa do comportamento diferente. Porque um crê um pouco diferente, mas o Senhor é o mesmo. Naquilo que é realmente essencial, a salvação em Cristo. Somente em Cristo, pela graça, não pelas obras. Mas quando o adventista crê que as obras também integram a salvação, aí a diferença é muito substancial. E aí extrapola ao que está dito por Paulo aqui. Porque o que Paulo propõe é a comunhão no que é essencial. E o que ele está propondo é que o nosso relacionamento realmente seja um bom relacionamento, mesmo com diferenças de opinião. Podemos ter diferenças de opinião. Podemos crer de formas diferentes em relação à escatologia. Um crê que Jesus volta depois da tribulação, outro crê que Jesus volta antes da tribulação. Que diferença faz? Temos que nos amar e nos suportar um ao outro, porque não para discutir opinião, como está escrito aqui, mas porque temos em comum a fé na salvação pela graça de Deus. Isso nos sustenta a fé de que o sacrifício de Cristo me tornou aceitável, e não o fato de eu comer ou não comer alguma coisa, não a roupa que eu uso. Esse é o problema, quando eu começo, ou uma igreja começa a dizer que só é salvo quem bota a calça lá no pé, ou quem usa a saia, ou quem não raspa o sovaco,
Aí vocês gostam quando eu falo isso, né? Aí é o problema. Esse é o problema. É quando alguém começa a dizer que essas coisas são impeditivas para a salvação. Aí nega-se a salvação pela graça, que é a doutrina básica das Sagradas Escrituras. Nega-se, então, a essência da palavra de Deus. Se não for negada essa essência, comunhão, mesmo com opinião diferente. Um acha que a mulher tem que usar calça comprida, outro acha que tem que usar saia, mas um não julga o outro pela escolha que fez, comunhão. Agora, um acha que o outro vai para o inferno pela escolha que fez, aí complicou, não é, irmãos? Aí complicou. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele nos alerta que nós precisamos lembrar o que Cristo fez por nós, para que isso então seja a grande motivação para um relacionamento excelente entre os irmãos. Quando eu prego aqui a respeito de unidade, volta e meia eu falo nesse assunto. O que me torna possível de estar unido a você não são as nossas preferências, porque eu sou fluminense e você tem coragem de ser Flamengo. Você já viu isso? Mas mesmo assim eu posso te amar e você pode me amar, preferindo e gostando de coisas diferentes. Podemos nos amar, ou não? Mas por quê? Porque há algo em comum entre nós, que Cristo me aceitou mesmo eu sendo fluminense. Que Cristo aceitou você, apesar de você ser Flamengo, usar preto e vermelho. Cristo aceitou você. Cristo me aceitou, sendo pó de arroz. Não é? Cristo nos aceitou. Isso é que promove a nossa comunhão. Então, no nosso relacionamento aqui na igreja, no nosso dia a dia, nos esbarrarmos aqui pelos corredores da igreja, pisarmos o pé e o calo um do outro, o que vai nos unir, irmãos, é o que Cristo fez por nós. Não é o meu pensamento ou o seu pensamento, a minha opinião ou a sua opinião. Se na essência, no básico e essencial, básico, mas não menos importante, porque é fundamental, fundamento, somos iguais, as divergências de opinião não podem nos separar, não podem nos afastar, porque Cristo foi que fez você ser aceito, tanto quanto eu. Cristo não me aceitou porque eu sou bonitinho, porque eu sei falar, porque isso ou porque aquilo. Cristo não aceitou você por causa dos seus talentos, muito pelo contrário, foi Ele que te deu os teus talentos, foi Ele que deu os meus. Entende isso? Então nós fomos aceitos porque Ele substituiu a nossa vida no salário do pecado que nós merecíamos. E isso possibilita a nossa comunhão. Então, com essa certeza no coração, a gente pode atuar na salvação de outros, que é o grande objetivo da igreja. E é nesse momento que muitas vezes as divergências de opinião atrapalham, na verdade, o alcance das pessoas. Porque muitas vezes, ao invés de alcançar, estamos brigando entre nós. E não é isso que Cristo quer. Para terminar, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20 diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de quê, irmãos? Da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quando pregamos, pregamos a reconciliação. Quando pregamos o Evangelho, é o Evangelho de Cristo que nós estamos pregando e é a reconciliação, da maneira como nós fomos reconciliados com Deus por causa de Cristo. Nós agora pregamos que outros também podem se reconciliar. Mas como pregar se não houver antes a comunhão entre nós? Se não houver antes um bom relacionamento entre nós? Como pregar se mesmo dentro da igreja
nós divergimos ao ponto de nos desqualificar mutuamente. Nós divergimos ao ponto de brigar uns com os outros. Irmãos, isso não é admissível. Por isso, a palavra de Paulo à igreja aos Romanos. E é interessante que quando Paulo quer falar desse assunto, e nós vamos continuar nesse assunto no próximo domingo, quando Paulo quer falar desse assunto, ele vai falar aos romanos e não aos judeus. Ele fala aos fortes e não aos fracos. Por isso eu estou falando essa noite aqui para os fortes, para que você entenda a debilidade dos fracos. É o forte que tem que ceder, porque é o forte que é forte. O fraco é fraco. O fraco não tem mais nada para ceder. Mas é o forte que abre mão. É o forte que cede em prol da comunhão. Essa é a essência do que Paulo está aqui ensinando. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Louvado seja nosso Deus. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, viver além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração. Você leu essa letra da música que você cantou aqui? Todos nós lutamos contra a natureza humana. A natureza humana é a natureza do pecado. É a carne que não se converte. O espírito está pronto, mas a carne não tem jeito, velho. Vamos lutar com ela até o final. Até o fim temos que vencê-la e subjugá-la, porque ela sempre vai querer o que não presta. A carne nunca vai passar a querer coisa boa, mas o espírito é que quer. O espírito é que quer coisas novas e boas. Então ele domina sobre a carne, para que você então, transformado por Deus, não seja mais como uma porca lavada, como diz a Bíblia, mas sim uma ovelha do Senhor, muito bem estruturada para a glória de Deus. Peça a Deus essa noite que Deus fale ao teu coração naquilo que você, como forte, precisa, quem sabe, mudar, precisa, quem sabe, exercer o amor, a tolerância com aquele que é mais fraco, com aquele que é débil, ter mais paciência. É o que Deus está nos pedindo, irmãos, paciência, porque o forte precisa tolerar o débil, e só com paciência nós podemos fazer isso. Peça a Deus que Ele te dê paciência. Pai, em nome de Jesus, enche a nossa vida das Tuas virtudes, Senhor. Ó Deus, queremos aprender com Jesus, que teve tanta paciência, a ponto de suportar até os nossos pecados, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo que foi feito por nós na cruz, pelo que o Senhor fez e nos possibilitou a reconciliação e fez com que agora fôssemos aceitos por Deus, acolhidos pelo Senhor. Pai, lembra a cada um de nós na sua casa que todos fomos acolhidos.
acolhidos pelo Senhor por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Não por mérito de nenhum de nós, não por nenhum costume nosso, não por nenhuma abstenção nossa, não por mérito humano, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça fomos aceitos, fomos recebidos, fomos reconciliados, fomos acolhidos pelo Senhor. Que cada filho teu aqui se sinta acolhido pelo Senhor. E que a igreja seja um lugar de acolhimento, meu Pai. E não de expulsar, não de segregar, não de excluir, mas de acolher. Nunca deixando os princípios e os fundamentos, Pai, mas com um coração cheio de amor e de graça. A mesma graça que recebemos, possamos dar, como diz a Tua palavra, Pai. De graça recebemos, de graça damos. Fala o coração dos Teus filhos essa noite, Pai. Ensina a Tua igreja pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louva o Senhor mais uma vez. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado, o meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto é contra a minha própria alma. Nos ajuda, Senhor. A natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, viver pro mundo e reviver pra Deus, morrer pro mundo e reviver pra Deus, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Amém, Senhor. Glória a Teu nome, Pai. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus.